E aí, meus crias, como é que estão? Tudo certo? Queria dizer que hoje é sexta-feira, dia de torrar salário, então vamos ligeirinho, né? Ligeirinho, pra nem eu tomar o tempo de vocês, nem eu ficar passando muito tempo aqui gravando algo, porque é hora de sextar, né? Mas sério, galera, vamos lá. Hoje a gente vai ver vasos comunicantes, é a parte de hidrostática dos livros de vocês, e princípio de Pascal. Nesse princípiozinho aqui vai ser bem simplesinho, e depois eu vou falar sobre empuxo, certo? Os vasos comunicantes, como é que funciona? O que é que diz? Se vasos, por exemplo, aqui eu tenho um vaso comunicante, em que ele tem essa colunazinha bem menor e essa coluna bem maior, não é isso? Beleza. Tem a pressão atmosférica, tem a pressão atmosférica atuando sobre os dois pontos, né? O que é que ele diz nos vasos comunicantes? Que a pressão em A vai ser igual à pressão em B, se suas alturas forem iguais. Por quê? Concorda comigo que a pressão da atmosfera não está atuando nos dois casos? E a pressão do líquido não é a densidade vezes a gravidade vezes a altura? Se a pressão é a densidade vezes a gravidade vezes a altura, e esse líquido é o mesmo para os dois, então a densidade é igual, a gravidade é igual, e se a altura é igual, então a pressão dos dois vai ser igual. Então eu posso dizer que a pressão... A pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B, certo? Então esse é o princípio dos vasos comunicantes. O que é que iria mudar? Se, por exemplo, aqui tivesse outro líquido e aqui fosse outro líquido, um líquido A e um líquido B. Aí a densidade ia ser diferente e era isso que ia mudar. Aí ia dar valores diferentes para a pressão. Mas, se o líquido for igual, então a pressão vai ser igual, certo? E o princípio de Pascal é o quê? Se eu tenho um vaso aqui, esse vaso aqui, por exemplo, no ponto A vai ter uma altura, e no ponto B vai ter uma altura um pouco maior, né? Certo? O que é que ele está dizendo? Aqui eu vou ter uma pressão em A e uma pressão em B. E logo a pressão em B vai ser maior do que a de A, né? Porque eu tenho uma altura maior, né? Mas o que é que ele diz? Se aqui eu tenho um êmbolo, por exemplo, uma seringa, né? Aqui eu tenho um êmbolo, tem uma força empurrando. Eu vou causar mais pressão, né? O que é que ele quer dizer com o princípio de Pascal? Essa pressão a mais que eu vou colocar vai servir tanto para A quanto para B de forma igual. Então, o aumento de pressão, ou seja, a variação de pressão, vai ser igual para os dois. Tanto para no ponto A quanto o ponto B. O delta pressão em B. Então, o que é que eu posso dizer? A pressão em B vai ser o quê? Vai ser a pressão em A vai ser o quê? A pressão dele normal, mais essa pressão a mais. E a pressão em B vai ser essa pressão normal dele, mais essa pressão que a gente variou, né? Que aumentou. Então esse é o princípio de Pascal. Se eu aumentar a pressão de um líquido num vaso, vai ser igual para todos os pontos do líquido. Se eu for aqui, se for mais embaixo, a pressão que variar vai ser igual. Beleza? Vamos falar sobre empuxo agora. Bem, voltando aqui, vamos fazer o empuxo. Como é que funciona o empuxo? O empuxo, ele é de acordo quando um corpo está dentro de algum líquido. Por exemplo, nos dias de calor a gente vai para a piscina, né? Quando a gente está dentro da piscina, a gente não tem a sensação de ser um pouco mais leve? Apesar de não ser a verdade, né? Por que que isso acontece? Porque quando você está dentro da água, você recebe pressões, tanto da esquerda, quanto da direita, quanto de cima, quanto de baixo. Só que, por que que a gente sente um pouco mais leve? Porque as pressões da esquerda e da direita, elas se anulam. E a pressão de baixo para cima e de cima para baixo, a de cima para baixo é bem maior do que a de baixo para cima. Ou seja, a força de pressão que eu tenho aqui é bem menor e a força que eu tenho. Então, ó, a força que tem no corpo para baixo é pequena e a força subindo é bem maior. Então a gente tem que a força do empuxo vai ser essa força que faz com que o corpo suba. E tem alguns conceitos sobre ela. Por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei como se o empuxo estivesse igualado ao peso do corpo. Ou seja, se o empuxo for igual ao peso do corpo, ele vai ficar em repouso, ele vai ficar parado lá no meio da água, ele não vai nem subir nem descer. Se o empuxo for menor do que o peso, ou seja, como o peso é maior, vai puxar para baixo, então ele vai chegar até o fundo do recipiente. No caso da piscina, se eu jogar uma pedrinha na piscina, ela não vai afundar até chegar no final até o chão,
É porque o peso é maior do que a força do empuxo. E, por último, o empuxo é maior que o peso é quando o empuxo empurra esse material para cima. Por exemplo, uma bola que a gente brinca na praia. Se a gente coloca ela dentro da piscina, quando a gente solta, ela não sobe bem forte. Ali é a força do empuxo atuando. Certo? E como é que a gente calcula a força do empuxo? O que é que a gente tem que ter em mente? A força do empuxo é dada por essa forma. Densidade vezes a gravidade vezes o volume imerso. O que seria o volume imerso? Dadas as experiências que os caras fizeram, eles perceberam que a quantidade de água deslocada pelo corpo, por exemplo, quando eu tenho um copo cheio de água e coloco gelo, a água não derrama. Então, a mesma quantidade de água que eu derramei vai ser proporcional ao tanto que eu coloquei dentro da água, ou do corpo que eu coloquei dentro da água. Ou seja, o volume de água que eu derramo quando eu coloco a pedra de gelo vai ter o mesmo peso que o gelo. Ou seja, o peso do gelo que eu coloquei aqui vai ser proporcional ao peso de água que eu vou retirar daqui de dentro. Certo? Então, o empuxo vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade, que a gravidade é normal, a gente usa 10, né? Vezes o volume imerso. Ou seja, a quantidade do volume do corpo que está imerso. Qual é a quantidade? Por exemplo, você vai ter questão que ele vai dizer: está apenas metade do corpo está flutuando e metade do corpo está submerso. Então eu vou usar metade do volume do corpo, certo? Como esse corpo aqui está completamente imerso, então o volume imerso vai ser igual ao volume total do corpo, certo? E como é que a gente calcula o peso? Peso é massa vezes a gravidade. E em alguns momentos a gente vai ter que usar o quê? A massa é a mesma coisa que a densidade vezes o volume do corpo. Alguns momentos a gente vai precisar manipular essa formulazinha e tipo, por exemplo, o empuxo é igual ao peso. Então eu vou precisar substituir a massa, por exemplo, aqui. Empuxo é igual ao peso. O empuxo vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso, que é igual a massa vezes a gravidade. Vezes massa vezes a gravidade, vou usar a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade, né? Aqui a gente já pode até cortar a gravidade com gravidade. Então, o D do líquido vezes o V imerso vai ser a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Certo? Pronto. A gente já tem uma formulazinha que vai ser bastante utilizada para fazer as questões. Certo? E o último conceito que eu quero que vocês entendam é para o corpo flutuar. Como é que vai acontecer? A gente tem que olhar sempre a densidade. Se a densidade do corpo for menor do que a do líquido, o corpo vai flutuar. Ou seja, se a densidade do líquido for maior do que a densidade desse corpo, essa aqui vai vencer, né? O líquido vai vencer, então vai flutuar. E, no caso, densidade do corpo, quando ele for maior do que o do líquido, o corpo vai afundar. E a densidade do corpo, quando for igual ao líquido, ele vai ficar em repouso, como aqui eu demonstrei para vocês. Ele está aqui no meio, nem sobe nem desce, vai ficar em repouso. É o caso dos submarinos, que eles liberam água ou enchem de água para manter o peso equilibrado com o empuxo, para não cair nem descer, certo? Beleza, pessoal, essa foi a aula de hoje.